da glória, Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 4. Louvado seja o nome do Senhor. Até que tem nos ajudado, tem nos guardado, Aleluia, Deus. tem nos dado vitória, tem cuidado de nós. Glória ao teu nome, Senhor. Deus, Senhor, poderoso, Santo Deus de Israel. Louvado e agradecido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, verso 4. Apenas um versículo, bem curto. Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém. E era-lhe necessário passar por Samaria. Senão pode tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Quando nós nos deparamos com esse versículo, Jesus ele teve necessidade de passar por Samaria. Ele sentiu o desejo de passar por Samaria. Jesus ele tinha um propósito na vida dessa mulher. Nessa noite não é diferente. Deus ele tem um propósito aqui na vida de cada um. Louvado seja o teu nome. Jesus ele mudou a rota para que ele pudesse encontrá-la. E talvez você mudou a sua rota hoje. Talvez não era nem para você estar aqui, mas o Espírito Santo de Deus, que não erra e não se engana, o trouxe nesse lugar para você adorar o nome santo dele, na beleza da sua santidade. E nós vemos que Deus ele tinha um propósito na vida dessa mulher, e através dela ele ia alcançar uma cidade. Porque Jesus ele não precisa de muita coisa para operar um milagre. 5 pães e 2 peixes na mão dele, ele faz milagre. Com toda a nossa pequenez, com toda a nossa insignificância, Deus ele pode nos usar para cumprir o seu propósito dentro do Evangelho. E o judeu, em sã consciência, ele não colocava o pé dentro de Samaria. Todos os judeus consideravam os samaritanos combustível do fogo do inferno. Eles preferiam ver a palavra de Deus na boca de um porco do que na boca de um samaritano. A contenda ela se estendeu tanto que o judeu preferia fazer um caminho de 3 dias do que passar por dentro de Samaria. Mas a Bíblia diz que Jesus sentiu necessidade. Ele tinha um propósito dentro de Samaria. Nós sabemos que Samaria é a capital do reino do norte, onde houve 19 reis e nenhum andou segundo o propósito de Deus. Todos os reis que houveram no reino do norte, na capital Samaria, todos eles foram hereges. Todos eles adoravam outros deuses. Eles só criam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles, quando voltaram, como o pastor frisou aqui, eles passaram 70 anos cativos na Babilônia, por desobediência, por idolatria. E quando eles voltaram, eles tentaram ajudar Esdras a reconstruir a cidade, mas foram negados, porque houve uma miscigenação. O povo havia se misturado com os assírios, e eles estavam adorando outros deuses. Mais tarde, quando Neemias vai reconstruir o muro, os samaritanos tentam ajudar, os judeus não permitem, e novamente eles tentam atrapalhar a obra que Deus tinha. A confusão foi tanta que em Lucas 9,53 eles mudaram as vestes. A Bíblia diz que o aspecto deles era como quem ia para Jerusalém. Então eles não queriam recebê-lo em Samaria. Tiago e João vão na frente para preparar uma hospedagem ao Senhor. E ali eles não dão hospedagem, porque pela vestimenta eles identificaram que ele era judeu. Tanto que Tiago e João diz que pedimos fogo do céu para que caia e os consuma. Jesus vai dizer em Lucas 9,56 que o Filho do Homem ele não veio destruir as almas, mas veio para salvá-lo. Aleluia. Em Lucas 19,10 ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É aquele que ninguém dá nada, é aquele que é desprezado, é aquele que
aos olhos humanos não tem valor. É esse que Jesus está atrás. Jesus está atrás daquele que tem compromisso, que tem o coração voltado, que o busca em espírito e verdade. Deus Todo-Poderoso. Em João 8,48, em um dos sermões de Jesus, ali eles disseram: não dizemos que ele tem demônio e que é samaritano? Então, ali havia uma briga teológica, ali havia uma briga sobre religião, sobre raça, e o texto vai nos dizer que Jesus ele estava cansado, e ele passa por Samaria e ele se assenta no poço. A Bíblia diz a sexta hora, e nós sabemos que é ao meio-dia. A meio-dia, Jesus está sentado nesse poço, na cidade de Sicá, que significa cidade dos bêbados. As mulheres, elas iam retirar água às 6 da manhã. Elas iam retirar água em bando, quando o sol não era tão quente, e com segurança iam todas juntas. Mas essa mulher, ela vai ao meio-dia, porque na verdade ela não queria tirar água, porque meio-dia, quem tirava água, os homens levavam os animais para beberem água ao meio-dia. E essa mulher, ela não vai ali para tirar água, ela está ali atrás de um marido, ela está ali atrás da felicidade. Como muitas pessoas hoje batem muitas portas erradas, buscando a felicidade nas drogas, na bebida, no jogo, no casamento. E essa mulher, ela vai ao meio-dia. Era uma mulher desprezada, era uma mulher solitária, porque ela já tinha tido 5 maridos, e agora o que ela tinha não era o marido dela. Na verdade, essa mulher ali está atrás de um homem, está atrás da felicidade, de um casamento. Mas quando ela chega, Jesus já está no poço, porque Jesus, ele só chega na hora certa. Jesus, ele não chega antes, ele não chega depois, ele só chega na hora certa. E quando essa mulher, ela chega, pela vestimenta, ela identificou que ele é judeu. E o jeito mais fácil para você ganhar a confiança de alguém é pedir um favor ou lhe fazer um favor. Jesus, quando vê essa mulher, diz: mulher, dai-me de beber. E ela diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Nota que a iniciativa foi dele. Ele puxa o assunto com ela. A iniciativa sempre vai ser dele. Foi ele que te chamou, foi ele que te convidou, foi ele que te capacitar. Você vai ver que a iniciativa sempre parte dele. E ela diz: sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Na verdade, ela quer humilhar Jesus. Ela está dizendo: eu estou na minha terra, eu estou no meu poço, eu estou na minha zona de conforto, e você, sendo judeu, intruso, você pede de beber a mim. Jesus aceita a humilhação, porque Jesus quer a alma dela. Aleluia. Porque Jesus, ele tem um propósito na vida dela. E para nos salvar, Jesus, ele foi humilhado. Isaías 53:10, a Bíblia diz que aprove ao Pai moê-lo. Isaías 53 diz que ele não tinha formosura e nem aparência para que o desejasse. Ele foi um homem de dores, experimentado nas dores. Em Filipenses 2:6, ele não teve por usurpação, ele não quis tomar o lugar de Deus, ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz, a qual Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, a qual todo joelho se dobre na terra, no céu, embaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Em Gálatas 3:13, a Bíblia diz que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele, sendo bendito, se fez maldição por nós. A iniciativa foi dele. Segundo aos Coríntios capítulo 8, verso 9, Deus diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para que por meio dele nós enriquecêssemos. Ele, sendo rico, ele se fez pobre. A iniciativa foi dele. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Em Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu ao seu tempo, sendo nós ainda pecadores. A iniciativa sempre foi dele. 1 João 4:19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E o motivo desse amor está nele.
não está em nós. Ele não nos amou por qualquer coisa que você venha fazer ou fez, mas porque a essência desse Deus é o amor. Jesus. E culto significa serviço. Então ninguém vem ao culto para receber. Você vem ao culto para prestar um serviço ao Senhor, uma adoração ao Senhor. Então quando Deus se agrada, aí Ele entra com providência no teu problema, aí Ele te batiza, aí Ele muda a tua história, abre os teus olhos espirituais, abre os teus ouvidos espirituais, e você vai perceber que Jesus ele não chega dando nada para ninguém. A Bíblia diz que essa mulher, quando ela vai tirar, Jesus primeiro pede. Jesus diz: dai de beber, porque Jesus não anda dando nada de mão beijada a ninguém. Jesus, ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Quando falamos em Filipenses 2,6, ali chama quinosis. Ele, sendo em forma de Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus, ele tomou a forma de homem. Ele veio mostrar para mim e para você que dá para viver uma vida de santidade, ou seja, uma vida separada do pecado. E com todas as intempéries, todas as adversidades que vêm sobre a nossa vida, dá para nós servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, na sua natureza humana, ele dormiu na polpa do barco, mas na sua natureza divina, ele disse: mar, acala-te, e vento, acalma-te. Nós vemos que, como homem, ele sentiu fome no deserto, mas como Deus, ele alimentou 5.000, fora mulheres e crianças. Como homem, ele chorou, mas como Deus, em Apocalipse 7,17, ele vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Como homem, ele sentiu sede, mas como Deus, ele disse: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva. E ela percebeu que ele não é daqui, porque ele tinha água viva. E ela começa a beber dessa água, ela começa a questionar o Senhor. E ela diz: da onde tem dessa água, para que eu não venha mais tirar, para que eu não sinta mais sede? E o Senhor diz: chama o teu marido e vem cá. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, porque tivesse 5 maridos, e agora o que você tem não é teu, talvez fosse de outro, talvez fosse um amante. E Jesus disse: mas eu tenho água para matar a tua sede. Aonde você procura felicidade? Aonde você tem sede? Qual é a área da tua vida que está seca? Aleluia. E ele está dizendo: eu tenho dessa água para matar a tua sede. Ela diz: Senhor, de onde tem essa água? Porque no começo ela diz: sendo tu judeu. Depois ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Porque Jesus ele vai se revelando aos poucos. Jesus ele vai se revelando aos poucos. Primeiro ela identificou que ele era judeu. Depois identificou que ele era um profeta. E por fim ela vai perceber que ele é o Messias que havia de vir. Aquele a qual Moisés escreveu em Deuteronômio 18,15. Que Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a esse ouvireis. Porque todas as religiões, ela te apresentam um Deus, mas Jesus nos apresenta um Pai. No Velho Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. Quando Jesus aparece no cenário, ele vai dizer: olha, quando orar, orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele vem apontar o Pai. Ele vem mostrar que esse Deus é Pai, e que se o filho pede um pão, o pai não vai lhe dar uma serpente nem uma pedra. Ele vem mostrar que você tem um dono. Ele vem mostrar que você não está só, que você não nasceu, não foi fruto do acaso, que foi ele que te gerou, foi ele que te chamou, foi ele, aleluia, que te capacitou. Jesus, ele vai falar de água, ele vai falar daquilo que pode matar a sede, porque muita gente está procurando a felicidade no dinheiro, em muitos lugares. E Jesus está dizendo que todo ser humano tem um vazio no peito,
do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Porque quando Jesus está falando de água, Ele está falando de uma purificação. Ele está falando do seu espírito. Nós sabemos que em Gênesis capítulo 26, o verso 18, Isaac, ele vem desentulhar os poços, porque o seu pai Abraão cavou vários poços e os inimigos entulharam ali com terra, com entulho. E Isaac sabia muito bem que no fundo daquele poço tinha água em profusão, mas para a água jorrar, ele precisava tirar o entulho. E muitas vezes nós precisamos tirar o entulho da nossa vida, o lixo, o pecado. Porque o profeta do Velho Testamento, ele denunciava o pecado. E quando Jesus diz, chama essa mulher, chama o teu marido e vem, ela diz, eu não tenho marido. Jesus denuncia o pecado dela. Jesus percebe que ela está bebendo da água e começa a confessar o seu pecado. Porque no Velho Testamento, os profetas denunciavam o pecado do povo. Agora hoje, muita gente, irmão, ele não quer fazer a obra de Deus, ele quer fazer a obra dele. Ele não quer pregar a verdade, ele quer pregar o que dá certo. Não são mais atraídas pela cruz, mas são atraídas pelo que dá certo. Eles não querem mais a verdade, mas o que funciona. E para a água jorrar, precisa tirar todo o lixo, precisa tirar todo o erro, precisa tirar todo o engano, para que a água venha jorrar, para que o Espírito de Deus ele venha fluir, porque ele fala que quem beber dessa água se fará nele uma fonte a salgar para a vida eterna. Aleluia. E quando chega lá em João 7,38, ele fala de rio. Para essa mulher ele fala de fonte, mas em João 7,38 ele diz que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Que essa água é a palavra, que essa água é o Espírito do Senhor que quer jorrar. Aleluia. Deus que é poderoso. Como o pastor falou aqui, das torrentes de Negueb, a qual aquela terra seca, aquela terra que não tinha vida, mas quando o manancial de água passa por ela, aí começa a gerar vida, começa a dar fruto. Está no profeta Ezequiel, capítulo 17, capítulo 47, o verso 12, ele diz que ali passaria um rio, regariam as raízes da árvore, e a árvore daria fruto na estação correta, para alimento, e as suas folhas serviriam de remédio. Glória a Deus. A exemplo do Salmo 1, que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes deu seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aí será como árvore plantada junto ao ribeiro, que quando passa o manancial de água, flui na estação correta, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera, porque ele tem dessa água para nos dar. Em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. E quando eu me encho de vinho, bebendo, e quando eu me encho do Espírito, bebendo, Jesus em João 7,37 se pôs em pé e disse, quem tem sede, vem a mim, e beba de graça da água da vida. A função da igreja é salgar o ambiente. Glória a Deus. É salgar para que eles venham ter sede e venham atrás da água que mata a sede, que preenche o vazio do ser humano. E a Bíblia ela vai falar de água. Quando se fala de água, fala de regeneração, fala de purificação. E Efésios 5,26, purificando com a lavagem pela palavra, porque essa palavra limpa. Essa palavra em João 17, ela santifica. Santifica-os na palavra, tua palavra é a verdade. Isaías 48, seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Em Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas essa palavra não há de passar. Em Jeremias 1,12, ele disse, eu vero sobre a minha palavra para cumpri-la. Isaías 55, 11, assim será a palavra ao sair da boca do Senhor, do altar, do púlpito, da Bíblia, ela não voltará vazia. Eu creio. Essa palavra tem endereço certo. É como o exímio flecheiro, ele não pode errar o alvo. Essa palavra tem direção. É como o escafandrista, que usa o escafandro para
desvendar os mistérios do fundo do mar. Assim, nós temos que estar como um escafandrista, pronto para mergulhar nas escrituras, para trazer as minúcias do texto. Aleluia. Porque Ele tem dessa água para nos dar nessa noite. E essa terminologia água, o próprio Evangelho de João é conhecido como o Evangelho das Águas. No capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus ele foi batizado no Jordão, batizado nas águas. O Jordão se abriu 3 vezes. Quando o Josué vai para o sacerdote, precisava atravessar, para tomar posse, precisava atravessar o Jordão. A Bíblia diz que os sacerdotes, os levitas levavam a água. Quando eles pisaram na água, o rio se abriu e eles passaram em terra seca. Quando Elias precisava atravessar o Jordão, ele tira a sua capa, encosta na água e ali a água se abre e ele passa para o outro lado. E quando Elias é tomado numa carruagem de fogo e a sua capa cai, Eliseu pega a capa, bate na água e pergunta: onde está o Deus de Elias? E novamente o Jordão se abre e ele passa a terra a pé seco. E 50 profetas que estavam ali disseram: agora o Deus de Elias está com Eliseu. O espírito de Elias está sobre Eliseu. E quando Jesus ele vai ser batizado no Jordão, e a gente fica imaginando, se com os 3 abriu, o que vai acontecer? E quando Jesus ele desce no Jordão e é batizado, não é o Jordão que abre, aí é o céu que se abre. Ô, glória! O céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Glória a Deus. Quando o homem tem compromisso com Deus, quando o homem bebe dessa água, aí o céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. No capítulo 2, vai nos falar que Jesus transforma a água em vinho. Jesus pega a água, que é inodoro, não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor, e coloca nessa água cor, cheiro e sabor. Aleluia. Jesus transforma a água em vinho. Jesus pode transformar a sua tristeza em alegria. Ele pode transformar o teu problema. Jesus vai transformar a tua vida. Quando chega no capítulo 3, Nicodemos, o doutor, um mestre de teologia, com diploma na parede, ele vai à noite escondido falar com Jesus. E Jesus fala para ele de nascer da água do Espírito. Fala para ele de um novo nascimento. E ele diz: porventura, posso eu já grande entrar novamente no ventre da minha mãe? E Jesus diz: tu é mestre em teologia, tu estudou tanto a Bíblia e tu não entende o que é nascer de novo da água do Espírito? E Jesus ele vai ensinar a Nicodemos que é necessário nascer de novo. E ele aproveita o vento e fala: veja o vento, não sabe para onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos aonde estamos, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 4, ele está com essa mulher do poço, pedindo água, mas ele tinha da água viva para dar para aquela mulher. Glória a Deus. No capítulo 5, fala das águas no tanque de Betesda. O homem estava 38 anos paralítico, muitos enfermos, mas Jesus só curou aquele homem, porque Jesus ele não veio fazer uma cruzada de milagre. Jesus ele não veio para curar todo mundo. Ele veio fazer uma cruzada evangelística. Ele veio mostrar quem é o Pai. Aleluia. Ele não estava preocupado em curar todos que estavam ali. Quando ele cura aquele homem que estava 38 anos na beira do tanque, e ele diz: quer ser curado? Ele estava dizendo: você está 38 anos nessa situação. Você crê que eu posso mudar a tua história? Você crê que eu posso fazer um milagre na tua vida? Porque muitas vezes nós nos acomodamos com a situação que nós estamos vivendo. 38 anos não é 38 dias. E o ser humano tem uma facilidade de se adequar ao problema, à dor, e ele vai convivendo. E Jesus disse: pega a tua cama, levanta e anda. Aquele homem estava 38 anos ali, ninguém apareceu para ajudá-lo. Mas quando ele recebeu a bênção, aí a oposição apareceu. Aí disse: hoje é sábado e não é lícito você levar a cama. E para que Jesus mandou aquele homem levar a cama? Para ele nunca mais esquecer de onde Jesus o tirou. É verdade. E às vezes a gente tem que levar a nossa cama, para nunca mais esquecer de onde Deus o tirou. Da onde Deus o tirou. Porque outra hora nós estávamos perdidos, sem direção. Verdade. Mas Ele veio atrás de mim
Ele veio atrás de Glória você. a Deus, Ele veio atrás dessa mulher samaritana. No capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. E ele diz: o que te apavora está literalmente debaixo dos meus pés. Está sobre o meu controle. No capítulo 7, ele vai falar de água viva. Porque havia um ritual na festa dos tabernáculos, que era 7 dias de festa. E durante os 6 dias, eles tiravam a água do tanque de Siloé e derramavam ao lado do altar e vinham cantando o salmo de romagem, que o pastor falou aqui. Com uma jarra de ouro, eles tiravam a água do tanque de Siloé. Todo o povo vinha cantando o cântico dos degraus. E quando eles derramavam sobre o altar, mas no 7º dia, o fechamento da festa, com a cidade apinhada de gente, eles não faziam esse ritual. O que torna mais interessante: Jesus sobe, toma a palavra e diz: aquele que tem sede, venha a mim e tome de graça da água da vida. Glória a Deus! Ele tinha tudo que foi profetizado no Velho Testamento, agora ele estava ali para cumprir. Agora ele estava ali para fazer notória que o Velho Testamento é um livro de profecia e o Novo Testamento é um livro de cumprimento. E quando chega no capítulo 9, no cego de nascença, ele manda ele se lavar no tanque de Siloé, porque a água purifica, porque a água transforma. E quando ele unta, ele cospe e passa nos olhos dele. Quando ele vai se lavar no tanque de Siloé, Jesus pergunta para ele: o que vê? Ele disse: eu vejo o homem como árvores. Aleluia. Jesus falou: meu Deus, ele está enxergando como eu. Porque Jesus, ele te enxerga como uma árvore. E ele procura os frutos. Glória a Deus. Ele procura os frutos. Todo milagre de Jesus foi embasado na sua misericórdia, na sua mansidão. Mas lá em Marcos 11:13 ele revela o seu juízo. Porque a figueira primeiro ela dá fruto, depois ela dá folha. E quando ele se depara com uma árvore frondosa, cheia de folhas, ele diz: certamente ela tem fruto. E quando ele procura, ele não encontra fruto. E ele amaldiçoa e ela se seca. Porque Jesus, ele procura fruto na minha e na tua vida. Aleluia. O homem de Deus, uma mulher de Deus não é reconhecido pelo que ele prega, pelo que ele veste, pelo que ele fala, mas pelas suas ações. Porque muita gente aí fora não lê a Bíblia, lê a sua vida, lê as suas atitudes. E ele diz: vai lá, lava no tanque de Siloé. E ele volta enxergando. E quando ele volta enxergando, ele arruma problema com os vizinhos, com os religiosos e com a família. Porque os vizinhos diziam: não é esse que era cego? 40 anos ele era cego e agora ele enxerga. Se parece com ele. Ele dizia: sou eu. Ele dizia: parece com ele, mas não pode ser como ele está enxergando. Ele dizia: sou eu. E aí chamaram os religiosos diziam: tu era cego? Era. E como agora veio? Falei: Jesus, um homem chamado Jesus, ele untou os meus olhos e agora eu vejo. E depois mandaram chamar os pais. E disseram: esse é o filho de vocês? É o nosso filho. Ele nasceu cego? Nasceu. E agora, como ele enxerga? Como ele enxerga, eu não sei. Sei que é o nosso filho que nasceu cego. Você vê que enquanto ele era cego, ele não tinha problema com ninguém. Mas quando ele passou a enxergar, ele arrumou confusão com o vizinho, com a família e com os religiosos. Sim, Jesus. Se você não quer ter problema com ninguém, você não quer ter problema com ninguém, continua cego. Continua seco. Continua sem beber da água. Porque aqui nós temos a fonte. Está jorrando para a vida eterna. Candaragaçúbia, o Managaxebe. Quando Isaac nasceu, Abraão fez um banquete. Mas quando Isaac cresceu, então a Sara pegou Ismael caçoando dele. Quando você nasce, é a festa. O problema é quando você cresce. Aí começa a confusão, começa as afrontas. Então, se você não quer confusão, não cresce, espiritualmente falando. Se você não quer problema, continua cego. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições. Ele disse: se o mundo me odeia, muito mais odiarão a vocês. É verdade. Jesus, ele tem dessa água para nos dar. Quando ela diz: vejo que tu és profeta, e ela diz: nossos pais adoraram nesse monte.
e vós dizeis que é Jerusalém. Qual é o lugar que se deve adorar? Jesus estava dizendo, não é no templo e nem no monte. Porque em 2 Crônicas 7,14, quando Salomão edificou a casa do Senhor, a Bíblia diz que a nuvem, a glória de Deus encheu a casa. E ele disse, agora estarão abertos os meus olhos à oração desse lugar. E os meus ouvidos atentos à oração desse lugar. E ele disse, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, ele põe 3 requisitos: se humilhar, orar e buscar, se converter do seu mau caminho, então ele promete ouvir, sarar e perdoar. Aleluia! Então, Daniel orava com a janela aberta, voltada para Jerusalém. Verdade. Todos eles voltavam virados para o templo. Já os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim, onde foi proferida as bênçãos. Eles só criam os 5 primeiros livros. E lá falou, bem-aventurado se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será ao entrar, bendito será ao sair. Tu estarás só por cima e não por baixo. Tu serás por cabeça e não por cauda. E eles criam que era no monte. Os judeus criam que era no templo. E Jesus disse, não é no templo e nem no monte, é lá onde tem um coração voltado para mim. É onde tem um espírito quebrantado para mim. É lá no teu quarto, quando você cumpre Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vem em secreto. Ele está dizendo, não é pela razão, é pela fé. Porque pela razão, Davi era morto por Golias. Mas pela fé, Davi derrubou o gigante. Glória a Deus! Pela razão, 5 pães e 2 peixes só dá para 3 pessoas. Mas pela fé comeu 5.000 e ainda sobrou 12 cestos cheios. Jesus está dizendo que não é pela razão, é pela fé. Que quem faz o lugar é o adorador. Você não pode ser influenciado pelo ambiente. Verdade. Você influencia o ambiente. Porque você é adorador. Você não é igreja no sábado e no domingo. Você é igreja na segunda. Você é igreja na terça. Você é embaixador do céu. Aonde você chega, o Espírito Santo chega com você. Aonde você for a mão, você tem que pôr convicção. Você tem que ter convicção. Deus é comigo e vai dar certo. Deus é comigo e já deu certo. Aonde você pôr o pé, o lugar é seu por herança. Ele vai dizer, a hora vem e agora é. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. Glória a Deus, aleluia. Os verdadeiros adoradores, quer dizer que tem falso. Tem que dizer que tem falso adorador. Jesus. Porque eles não fazem a obra do Senhor, eles fazem a obra deles. Quando? Quando eles cobram para pregar. Quando eles querem arrancar a ovelha, o leite. Quando eles querem arrancar a lã, o leite da ovelha. Então eles não estão fazendo a obra de Deus, eles estão fazendo a obra dele. É por isso que em Mateus 7,23 ele vai dizer, e naquele dia, nota que há um dia, o dia vem, o dia está a caminho. E todos nós daremos conta da nossa mordomia. Jesus. E ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Mas em teu nome nós expulsamos demônios. Você vê que atrapalhado também expulsa demônio. Porque naquele dia eles vão dizer, em teu nome nós expulsamos demônio. Você usou o meu nome. Em teu nome nós pregamos. Eu fiz maravilha, eu quebrei a lei da natureza. Eu fiz milagre no teu nome. Ele vai dizer, você usava o meu nome. Mas nunca foi crente de verdade. Nunca foi um adorador de verdade. Nunca teve compromisso com a minha obra. Nós vamos ver que Nicodemos, ele não entendeu o que é nascer de novo. A mulher samaritana não entendeu o que é água viva. E quando os discípulos chegaram, eles foram comprar pão. E quando eles chegaram, Jesus disse, uma comida eu tenho para fazer. Que era fazer a vontade do Pai. E os discípulos também não entenderam. E disseram, será que porventura alguém trouxe comida para ele? Porque o Evangelho, ele não é uma descoberta humana. Ele é uma revelação divina. Aleluia. É por isso que o doutor, ele não entende o Evangelho, mas o analfabeto entende. Porque é uma revelação divina. Deus se revela para quem quer. Glória a Deus. Deus abre a mente de quem quer, para você enxergar nas entrelinhas. É por isso que em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus,
porque elas se disseram espiritualmente. Adorador, independente da circunstância, dando certo ou dando errado, você é adorador. Aleluia. Deus te chamou para adorar. O Salmo 103, Davi falou que tudo que havia nele adorava o Senhor. Não era um momento, era um estilo de vida. Ser um adorador é um estilo de vida. Jó adorou quando seus filhos e seus bens se foram. Davi adorou quando seu filho morreu. Porque adoração é um estilo de vida. Independente da circunstância, ele quer adorar. Quando nós lemos lá em Ezequiel 47, como eu falei aqui, Deus deu uma visão para o profeta, pingando água na soleira, e um anjo com cordel na mão. E quando ele viu aquela pingadeira e o anjo girava o cordel, as águas batiam no tornozelo. Água no tornozelo é aqueles que não bebem da água da vida. Ele vem ao culto, ele observa, mas ele não vive uma vida de adorador. E quando o anjo girava o cordel, aí a água deu no joelho. Aí é aquele que vem à igreja, traz a Bíblia, adora, mas ele não é igreja da segunda, ele não é igreja da terça, ele não é igreja da semana, ele só é igreja de sábado e domingo. E quando o anjo girava o cordel, aí a água deu nos lombos. Aí é aquele que já tem um compromisso, que faz a obra, que é a igreja na segunda, que é a igreja na terça. Glória a Deus. Não era a água que subia, era o profeta que descia. Quanto mais você descer, mais vai subir o nível. Porque Jesus, ele nos ensinou que o lá de dentro é o lá de fora, que chorar é sorrir, que melhor dar do que receber. E por fim, a água o cobria, que ele tinha que nadar. Em Jeremias 2,13, Jesus disse que o povo fez duas maldades: deixaram a mim manancial de água viva e cavaram para si cisterna rota, que não pode reter as águas. Aleluia. Tem muita gente cavando cisterna rota, porque a mão dele está cheia, e ele não dispensa ninguém de mão vazia. Ele tem nos guardado, ele tem nos abençoado. Jesus, você vai perceber que em nenhum momento Jesus bebeu água. Jesus pediu água para essa mulher, mas em nenhum momento ele bebeu água. Porque toda vez que a gente vê a brecha, a gente tem que anunciar o Evangelho. Paulo, quando chega no Areópago, a tribuna intelectual da época, ele vê vários deuses. Era mais fácil achar um deus, uma estátua, do que uma pessoa na rua. E quando ele passa, ele vê ao Deus desconhecido. E quando ele entra, ele diz: olha, esse Deus desconhecido é o que eu vos anuncio. Ele viu a brecha e entrou. É o que criou o céu e a terra, que dá respiração aos homens, que não habita em templo feito por mão de homem. Estava dizendo para a mulher: não é o povo do templo, é o templo do povo. É o meu espírito no povo. E a igreja, ela se reúne para adorar o nome do Senhor, para nós buscarmos a presença do Deus eterno. E essa mulher, ela deixa o campo e ela vai até a cidade. Nem Jesus bebe a água e nem essa mulher tira a água. Ela vai à cidade e ela começa a dizer: olha, venham ver um homem que tem me dito tudo quanto tem feito. Será porventura esse o Messias? E essa mulher começa a anunciar a conversa dela com Jesus. E os discípulos, quando voltam, eles voltam com as mãos cheias de pães, mas a mulher volta cheia de alma. Oh, glória! Porque ninguém aparece diante dele de mão vazia. O ano passa e a gente não ganha uma alma. O ano passa e a gente não tem um fruto para apresentar ao Senhor. Essa mulher desprezada, ninguém dava nada. Os discípulos que andavam com Jesus, liam a Bíblia, expulsavam o demônio, pregavam, só voltaram com o pau na mão. E essa mulher, transformada pelo poder de Deus. Aleluia. E muita gente se chegou ao Senhor. E eles disseram: não é mais pelo que você falou, mas nós temos visto e ouvido que Ele é o Santo de Deus, que Ele é o Messias que havia de vir.
Jesus disse aos discípulos: os campos já estão brancos. Vocês dizem que há 4 meses ainda para colher? Pois vocês vão colher onde vocês não plantaram. Porque a ceifa chegou. E Deus usa quem quer, a hora que quer e da maneira que quer. É verdade. E os dias são maus. E os campos já estão brancos. E é tempo da colheita. Você vê que hoje o mosquito bota pânico. Eu fiquei essa semana ruim. Um mosquito. Por isso que quando Jesus, quando a Santa Trindade se reuniu, quando eles fizeram o querubim, eles fizeram de toda a pedra preciosa: topázio, carvão, diamante, ouro. E aí ele se soberbeceu. Ele disse: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Aí a Santa Trindade se reuniu e falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Aí alguém disse: faz do pó. Faz do pó da terra. Porque fizeram de toda a pedra preciosa, não deu certo. Deu certo. Ele achou que é alguma coisa. E faz por último. Porque quando ele pensar que é alguma coisa, ele vai saber que o mosquito foi feito primeiro que ele. Aleluia. Esse mosquito que você mata, ele foi feito primeiro que ele. Primeiro que você. Para quando você pensar que é alguma coisa, falou: faz do pó da terra. Glória a Deus. Faz do nada. Para ele nunca se sobedecer. E o mosquito, ele bota pano. E muitas coisas ainda estão por vir. O texto diz que é só o começo, é o princípio das dores. E o Senhor pode te guardar debaixo das asas Eu dele. creio. Em Tiago 5,9, o juiz está às portas, os campos estão brancos. É o tempo da colheita. Atos 1,11. O que foi recebido no céu, há de vir. Em Apocalipse 3,11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse 1,7, vem sem demora, e todo olho me verá. Em João 14,3, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais vós também, porque eis que venho sem demora. Apocalipse 22,12, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E Hebreus 10,7, eis que venho sem demora, e no princípio do livro está escrito de mim. Em Mateus 24,27, como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Em Mateus 25,13, vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que o Cristo há de vir. Em 1 Tessalonicenses 4,16, a Bíblia diz que a trombeta vai tocar com som de alarido e de arcanjo, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Glória a ele. Deus. E depois os que estiverem mortos encontrarão com ele nos ares. Os dias são maus, Jesus está às portas. Aqui há 3 eventos na volta do Senhor. Tudo que foi dito no Velho Testamento, tudo se cumpriu. E quando ele disse que vai voltar, não é diferente. Salmo 3, verso 5, eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E se você não acordar, então o Senhor voltou para você. Aleluia. E ele está às portas. Os campos estão brancos. Vai haver 3 eventos: toque da trombeta, toque de alarido e a voz do arcanjo. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, em Efésios 6, a partir do verso 12. É contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. É na atmosfera, irmão, no terceiro céu. É onde está o nosso Deus, onde iremos morar. Mas na atmosfera é onde se dá a luta. Os principados, as potestades. Quando Daniel orou, 21 dias, a oração não subiu. O príncipe da peça fechou. O céu está de bronze, não vai subir. Mas ele chamou o arcanjo Miguel. Ele veio e abriu a passagem. Aleluia. E a oração subiu. Glória a Deus. Glória a Deus. No evento vai ter toque de trombeta. Toque da trombeta no Velho Testamento era para reunir o povo para a guerra. Quando tocar a trombeta, o povo vai se reunir. Os anjos vão estar perfilados. E a voz de alarido é Deus dizendo para o inferno: recua. É dizendo aos demônios da hoste: abre, porque a igreja vai subir. Oh, glória! A noiva vai subir. E o encontro vai se dar nos ares. Glória a Deus. Porque vida com Deus não é parque de diversão, não. Glória a Deus. Vida com Deus é batalha espiritual. É Jesus. Glória a O adversário da vida
nós estamos aqui. É verdade. Não se agrada de ser pregado a verdade. Porque em muitos lugares o anjo está com a bandeja de prata, com a tua vitória na mão. Deus está limpando o teu nome no SPC. Deus está te curando. Deus está... Nós temos que pregar a verdade. Porque os dias são maus e ele vem. Os olhos dele é como chama de fogo. O cabelo é branco como a lã. Cingido no peito com cinturão de ouro. Os seus pés refinados na fornalha 7 vezes como latão reluzente. A voz dele é de muitas águas. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilha mais do que o sol. Ele vem saltando entre os montes, montado num cavalo branco. A sua veste salpicada de sangue. E na altura da sua coxa, das suas vestes escrito: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. De onde nós aguardamos o nosso Deus, que vem buscar uma igreja, que Tito 2,14 fala que é um povo remido, lavado no sangue, zeloso e de boas obras. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Para finalizar aqui os Salmos